Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui na página Mulher Coach. Exatamente. Nesse dia de chuva, sempre, né? Nosso inverninho tem castigado e tem castigado de várias formas, tanto com dias muito frios e chuvosos, quanto um verão atípico aí no meio do inverno. É isso aí. E hoje a gente vai falar de mudança, porque amanhã tem workshop e justamente é esse o nosso tema. Qual é a mudança que você precisa fazer na sua vida? E o que tem te impedido de realizar ela? E às vezes, o maior impedimento está aqui, ó, dentro da gente. Verdade. Já temos meninas chegando. Sheila, seja bem-vinda. Andréia. Olá, meninas. Sejam todas bem-vindas. E como a Sam estava falando aqui, a gente vai falar sobre mudanças. E também do e se, né? Daquele medo. E se não der certo? E se eu não estiver preparada? E o e se, muitas vezes, é o grande vilão da história. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui, porque amanhã sim, amanhã tem um workshop, a gente vai estar lá 2 horas só falando de como a gente vai fazer esse processo de mudança. Quem ainda não fez sua inscrição, ainda tem vaga para o workshop e a mudança começa por você amanhã no Cindy Lojas. Qualquer dúvida, chama a gente em box. Muito bem, a Sheila Flores também já chegou, Amanda Santos, sejam todas muito bem-vindas. E hoje a gente vai falar de mudança. Por que quando a gente fala de mudança, tem gente que já se arrepia? Como assim? Mudar para quê? Mas está tudo ótimo na minha vida? O que eu vou mudar? Às vezes, a gente tem tanto medo da mudança que a própria palavra já desperta uma certa desconfiança. Porque mudar é sair daquela nossa zona conhecida, da nossa zona de segurança. E sempre traz algum tipo de risco. Porque, afinal de contas, ninguém tem bola de cristal, né? A gente não tem como prever o resultado do nosso próximo passo. Mas, porém, nós temos exatamente como planejar esse próximo passo e aumentar aí as possibilidades de que tudo dê certo na nossa vida. Bom, para quem não conhece ainda a gente, eu sou a Sami Flack, eu sou coach, parceira aqui da EVE, no Mulher Coach, no Mulher Líder e no Instituto de Desenvolvimento em Coaching. Eu sou a Eveline Tomasi, né, sócia da Sami, nesses projetos lindos que a gente tem focado no público feminino, Mulher Coach, Mulher Líder. No final do ano nós teremos um curso novo ainda, o Empodera, que vai ser maravilhoso. Aguardem novidades. Então, nós somos coaches, amamos o que fazemos, trabalhamos com workshops, palestras e o processo de coaching individual, ajudando pessoas a buscar a mudança, a transformação, né? Alcançar suas metas, planejamento. Então, é nisso que a gente trabalha usando as técnicas de coaching e também da programação neurolinguística, tanto eu quanto a Sami já estudamos essa coisa maravilhosa, que inclusive a gente adora a programação neurolinguística e a gente percebe o quanto ela traz resultados efetivos para quem quer trazer mudanças para as suas vidas, né? Tanto na área pessoal quanto na área profissional. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. É isso aí, eu vou dar um oizinho também para a Andriele, para a Laliele, para a Joyce. Sejam bem-vindas e vão chegando aí, vão fazendo os comentários de vocês, fazendo as perguntas, fiquem à vontade, a ideia é ser um bate-papo. Mas quando a gente fala de mudança, tem algumas pessoas que já ficam empolgadas, ai, legal, mudança, o novo, o diferente. Já tem outras pessoas que ficam assustadas. É ou não é, Evelyn? É muito. E o que acontece com essas pessoas? E talvez você que está assistindo seja uma delas. Não é por mal. O que acontece é que dentro do seu cérebro, você começa a criar um futuro pessimista. Você começa a pensar só nos pontos negativos, ou nos desafios, ou naquela coisa, no desconhecido, no e se. Ah, mas e se não der certo? E se eu não estiver preparada? E se eu assumir esse cargo e não der conta? Quem já não passou por alguns desses questionamentos? Quando a gente está focando no e se, muitas vezes, na maioria delas, é focando nesse futuro pessimista. Porque o e se tem o seu lado bom também, né, Sami? Tem a parte onde o e se serve para dizer assim, ok, tenho esse desafio pela frente, preciso fazer essa mudança na minha vida. E quando tu usar o e se para trazer
estratégias, opções para caso aquilo que tu não saia exatamente da forma. Quando o IC está com a função de trazer alternativas, ele é muito positivo. Mas o que acontece na maioria das vezes é que o IC acaba te bloqueando e a gente não consegue fazer a mudança que a gente percebe já há algum tempo, que é o que falta para a gente dar aquela deslanchada. E a gente fica ali parada no mesmo lugar. Isso aí. E quando a gente fala que algumas pessoas gostam mais de mudança e outras menos, esse é um dos principais pontos. Essa pessoa que tende a projetar um futuro pessimista é provavelmente aquela pessoa que gosta menos da mudança. Porque ela imagina que alguma coisa não vai dar certo, que alguma coisa vai dar errado. Então, pessoas mais pessimistas acabam ficando mais tempo no mesmo lugar. É ou não é? Já as pessoas que são mais otimistas tendem a se mover com mais facilidade, tendem a mudar com mais facilidade. Por quê? Porque elas imaginam um futuro positivo. Então, se elas imaginam que as coisas vão dar certo, ela tende a realizar mais, a se movimentar mais e ser mais aberta às mudanças. E outra questão bem importante também. Quando a pessoa é mais pessimista, ela tende a dar o foco no problema. Ela fica olhando para o futuro e pensando todos os problemas que hoje ela não tem e que ela pode trazer para a vida dela, caso ela faça essa mudança. E ela coloca um amplificador, uma lente de aumento em cima desses problemas. E isso vai se tornando um loop na nossa mente, né? Quanto mais foco eu dou para alguma coisa, maior ela fica. Sabe um exemplo muito comum desse foco no problema para as mulheres quando estão decidindo ter filhos? Às vezes elas começam a projetar o trabalho, os gastos, né? Os financeiros começam a analisar só a parte ruim, porque na verdade ela não conhece ainda a parte boa, porque a maternidade ela acontece, né? Mas o ruim ela já tem como mensurar, porque ela sabe que ela vai ter que gastar mais, ela já sabe que ela vai dormir menos, porque isso todo mundo fala e ela já começa a se assustar. Então, muitas vezes, a pessoa que é mais negativa, ela direciona o pensamento só para realmente para os ônus que tem ter filhos. E a mais otimista consegue balancear isso, consegue pesar, consegue olhar também para a parte otimista, mas é uma experiência nova, é algo que eu quero trazer para a minha vida, eu quero realizar esse sonho, embora tenha esse ônus. E às vezes as pessoas que são muito otimistas também, elas podem errar na medida, pode errar na mão também, e achar que tudo vai ser fácil, que tudo vai dar lindo, que tudo vai dar certo, aí eu vou conforme o meu coração manda, conforme os impulsos, e aí lá na frente, ó, se estopora. Por quê? Porque olhou só para o lado bom. Então, tudo que a gente dá foco, amplia. E se eu dou foco só nos problemas, esses problemas vão ficar gigantes. E se eu vejo problemas gigantes na minha frente quando eu desejo fazer uma mudança, mesmo que seja uma mudança necessária na minha vida, que eu quero muito implementar, mas vejo desafios tão grandes, eu opto por não fazer. E ficar exatamente onde eu estou. Porque o nosso corpo, o nosso sistema, ele é projetado para sobreviver. E se eu estou viva agora, o meu sistema está entendendo que, opa, tá tudo bem assim. O que ela quer inventando aí? Mudança. Né? Tá tudo bem, eu tô vivo, tô me alimentando, tô respirando, tô com saúde. Para que mudança? Só que isso quem tá falando é o nosso sistema mais antigo, é o nosso instintos, é o nosso sistema reptiliano que quer nos proteger, né? Que só quer nos proteger, mas que porém não consegue fazer as conexões necessárias para nossa evolução. Ele fica olhando só para o instinto e pensando só no medo, na fuga, na proteção, na luta, naquelas coisas primárias. E sabe outra coisa que impede, muitas vezes, outro IC que realmente pega muito, não só nas mulheres, eu acho que nos seres humanos mesmo, é experiências negativas anteriores. Mas eu já tentei e não deu certo. A outra vez que eu troquei de emprego, nossa, eu me ferrei muito, então eu vou me manter nesse que tá horroroso, porque eu tive uma experiência tão ruim quando eu troquei, e aí a gente vai usando experiências negativas para justificar a nossa falta de ação ou a falta da busca de uma solução para aquele problema. E vai usando. Mas aí vem a pergunta. Como o fato de uma experiência ter sido ruim na troca de emprego significa que todas as vezes que tu for trocar de emprego, significa que vai ser ruim?
Não existe essa relação, mas o nosso cérebro, para nos proteger, faz essa analogia e quer te manter longe dessa ação que um dia já te trouxe problemas. Exatamente. E a experiência negativa, ela conta tanto para a nossa decisão, tanto quanto a experiência nossa mesmo, quanto ela é de outra pessoa. Ah, porque a minha amiga se separou daquele cara, ele não era legal para ela, mas afinal de contas, eles já tinham filhos, tal, não estava feliz, ela se separou, ai, se deu mal, ficou numa pior. Então, sendo assim, eu vou me manter nessa relação que não é legal, que eu não estou satisfeita, porque eu tenho medo que aconteça comigo o que aconteceu com ela. Então, eu fico dando foco naquelas experiências negativas que outras pessoas viveram, ou que eu mesma vivi, e fico projetando o meu futuro daquela forma. Mas eu te pergunto, será que já não teve um monte de gente por aí que trocou de emprego, que trocou de marido, e que não teve um resultado muito melhor? É tudo uma questão de onde tu bota o teu foco. Outra questão bastante importante para a mulher, desses ICs que a mulher coloca, né, na sua vida, mulher, homem também, mas hoje a gente está falando aqui para as mulheres, e se eu não der conta? E se eu não conseguir? E se eu não for capaz? E se eu não for boa o suficiente? A mulher, às vezes, ela se questiona tanto sobre a sua capacidade, sobre o seu merecimento, e ela fica, talvez, esperando que alguém venha e diga para ela, vai, tu consegue, tu é boa, deixa que eu te provo como tu é boa. Só que isso dificilmente vai acontecer. Então, ela vai julgando que ela ainda não está apta para aquela mudança. E, enquanto isso, talvez, tenha uma outra mulher, ou até um homem, que está pensando assim, ó, e se eu conseguir? E se eu der conta? E se eu fizer e der tudo super certo? Vai lá, vai apostar, vai arriscar. E daqui a pouco é aquela pessoa que tu olha daqui a alguns meses, daqui a alguns anos e diz assim, nossa, eu podia estar igual a essa pessoa. Eu podia estar nessa situação, eu podia estar naquela posição. E fica olhando para trás e se arrependendo das decisões que tomou. Então, projetar um cenário positivo, dar foco na solução das coisas, porque problemas e desafios vão existir, mas tem que usar isso para potencializar as chances de que a coisa dê certo e minimizar os riscos. Usar as experiências negativas dos outros como informações, mas se inspirar nas experiências que são positivas. Porque naquilo que tu foca é aquilo que aumenta na tua frente. Isso a gente chama de ciclo da realidade. O nosso mundo, a gente cria. E ele é criado muito a partir das nossas crenças, os nossos valores. Aquilo que a gente realmente acredita é aquilo que a gente vê. E com base naquilo que a gente acredita, é a forma como a gente age. E de acordo com cada ação que a gente toma, nós temos um resultado. Muitas vezes, a gente vai explicar esse ciclo. Mas antes, às vezes as pessoas têm esse preconceito assim, ah, mas não é assim, eu vou pensar, porque tem aquela coisa do segredo, né? Aí eu vou pensar num cheque e vai se materializar esse cheque na minha frente. Bom, a gente vai explicar como que funciona esse ciclo da realidade, partindo de coisas muito básicas, de como a gente vive isso no nosso dia a dia. E aí vai ficar mais fácil de entender e ver que isso acontece. Realmente aquilo que tu acredita, tu transforma isso em ação, tu age conforme tu acredita e conforme tu age, tu tem resultados. Vamos lá. Que exemplo tu vai trazer primeiro pra gente? Vamos falar de crenças que são básicas assim na nossa sociedade, né? Se eu dissesse assim para um grupo de mulheres, todo homem é, provavelmente muitas delas diriam sem vergonha. Se eu acredito que todo homem é sem vergonha, eu me comporto com os homens como se eles fossem sem vergonhas. Se eu tenho esse tipo de atitude junto com eles, eu vou ter um determinado resultado. E se eu enxergo homens na minha frente que são sem vergonhas, eu foco nesse perfil masculino. E aí eu tenho o resultado de que realmente eles me comprovam, poxa, eu foquei naquele cara que tem aquele desvio ali, que não é legal. E realmente eu comprovo isso, né? Eu tenho esse resultado, eu reforço ainda mais a minha crença de que todo homem é sem vergonha. Vamos dar um exemplo
Vamos ver se isso já aconteceu na vida de algumas de vocês. O marido saiu do trabalho, ficou sem bateria, pegou um engarrafamento gigante. A esposa tentou ligar várias vezes, caiu na caixa postal. E aí logo ela pensa, o que está fazendo? No mínimo está me traindo. É isso que ele está fazendo, né? Porque tu cria essa realidade e tu começa a agir de acordo como uma mulher traída. Vamos lá. Aí o marido, 1h30 depois, chega do trabalho e ela age como uma mulher traída. Como uma mulher traída geralmente age? Ela diz, tá aí, tô comigo, se quiser esquenta e eu vou dormir. Porque uma mulher que se sente traída, ela não chega e recepciona o marido e conversam. Então, tu percebe que ela age de acordo com o que ela cria. Então, ela criou a imagem de mulher traída, que criou essa cena, ela age conforme o que ela está sentindo. E aí, o que começa a acontecer? Isso não é fato e nem estamos defendendo. Mas vocês vão concordar que isso é uma hipótese possível. 2 vezes, 3 vezes isso aconteceu, o marido está sentindo que aquela mulher está trazendo esse comportamento, porque essa situação podia ser inversa também, né, Samir? Podia ter invertido. A mulher chegar atrasada e o homem ficar se sentindo como um homem traído, né? Mas enfim. E aí, quando o cara chega em casa e a mulher está se sentindo traída, então a Amy até deu um exemplo bem suave, assim, pega a tua janta, mas às vezes a mulher faz um escarcéu, né, gente? Ou o homem que se julga, né, traído. E onde é que tu estava, e com quem que tu estava, por que tu chegou a esse horário, que tu não é de confiança, e despeja toda aquela angústia, aquele sentimento negativo que ela foi construindo na cabeça dela durante aquela 1h30 em cima do companheiro. Mal dá o espaço para ele falar. Aí quando essa situação se repete de novo, e de novo, e de novo, como que esse companheiro vai começar a pensar? E aí, digamos que não é pelas tantas, ele sabe que vai chegar em casa, vai se estressar, o trânsito tá ruim, ele resolve parar para tomar uma cervejinha com o pessoal do escritório. E lá pela 4ª cervejinha, aquela colega passou a ter uma beleza sensacional, ela passou a ficar muito bonita, a ficar interessante, e ele realmente vai lá e trai. O que acontece? E vamos lá, gente, isso não não estamos aqui para dizer se isso é certo, se é errado, se é culpa de alguém ou não. Mas vocês concordam que a mulher criou uma realidade, uma crença, a partir dessa crença ela se comportou, ela agiu dessa forma, e conforme ela age, ela tem resultados. Agora, vamos lá. Porque não tem muitas vezes como a gente saber o que acontece necessariamente. Então, busca aquilo que te ajuda. Talvez, antes de criar, durante essa 1h30, eu sei que é difícil, né? Porque a gente começa sempre a pensar em coisas ruins. Toca o telefone de madrugada, a gente nunca pensa que é uma notícia boa. Já tem alguns clichês que já estão muito instalados na gente. Mas, começa a pensar. Como é que tu pode ter crenças que te possibilitam, crenças que te ajudam a criar uma realidade que te faz mais feliz para que tu tenha melhores resultados, para criar um círculo da realidade virtuoso, porque esse mesmo círculo pode ser vicioso. Faz sentido isso para vocês? Então, eu creio, eu ajo e eu tenho o resultado de acordo com aquela maneira que eu agi. Vamos pegar um outro exemplo de trabalho. Aí eu tô lá no escritório, eu tô trabalhando, e aí eu tenho aquela crença de que só é promovido quem é amiguinha lá do chefe. Só ganha bem os queridinhos lá da gerência. E aí, lá pelas tantas, tu com essa tua mentalidade, né, de que só ganha bem quem é amigo do gerente, quem é da turminha lá da chefia, recebe uma ligação do chefe e diz assim, olha, Sami, né? Olha, Sami, a gente teve um problema aí na produção, a gente vai precisar que a equipe trabalhe até mais tarde, tu pode fazer 1 hora extra, ficar com a gente mais umas horinhas hoje? O que eu, se penso que só é promovido e só ganha aumento quem é da turminha lá dos chefes, gerentes, eu não sou dessa turminha, então eu vou ficar pra quê, né? Eu não vou ganhar aumento, não vou ganhar promoção. Chefe, hoje, infelizmente, tem um compromisso? Se fosse outro dia, eu ficava, mas hoje realmente já não tem compromisso. Então, eu ajo de acordo com a minha crença.
Vou ficar trabalhando, fazendo hora extra para quê? Se quem vai ser promovido na hora de ganhar aumento, eles dão para os outros que são os queridinhos. E vou embora. Aí, num determinado momento, né, existe uma oportunidade de promoção. Para quem que o chefe vai dar essa oportunidade? Para essa pessoa que, quando ele precisou, simplesmente foi embora? Ou para aquela que disse, sim, chefe, eu fico, vamos segurar a onda, vou vestir a camiseta, aquela pessoa que se dedicou. Então, eu creio, eu ajo de acordo e eu tenho resultado. E aí, de novo, a minha fórmula estava certa. Viu? Eu não disse que quem era promovido era só os amiguinhos do chefe. Eu não disse que todo homem era sem vergonha. Eu não disse que mais cedo ou mais tarde meu marido me trairia. Ou simplesmente ia me deixar, porque não ia aguentar aquela maneira de viver, né? E aí eu dou um jeitinho de comprovar essa minha crença. Porque nós queremos ter razão, a gente quer estar certo. Então a gente fica buscando fazer coisas que comprovem as nossas verdades. Muitas vezes de forma inconsciente. É que a gente está trazendo aqui a realidade que a gente forma através das nossas crenças. Só que isso tem um poder gigante, gente. Principalmente quando tu quer efetivar uma mudança na tua vida. Uma mudança de comportamento no teu relacionamento, uma mudança de comportamento no teu trabalho. Ah, mas como assim agora do dia para a noite eu vou aceitar o pedido do chefe e ficar, se eu nunca quis? Mas daí os colegas vão dizer que eu estou sendo puxa-saco também. A crença, o medo, o medo da chacota dos colegas, são uma série de coisas que a gente tem que começar a botar na balança e pensar assim, tá, mas ok, aonde isso vai me levar? Aonde eu exatamente quero chegar e no que essas coisas estão me ajudando? Porque acho que falta muitas vezes para nós essa coragem de olhar para a situação e ver o quanto eu estou contribuindo para essa situação continuar ruim como está. Porque a gente gosta muito de delegar a culpa para o chefe, para os colegas, para o marido e muitas vezes nós nunca somos os culpados. Sempre é o outro o culpado do nosso infortúnio. Isso aí. E quando a gente fala de mudança, né? A gente pensar, tá ok, já entendi. Então, o ciclo da realidade. Eu creio em alguma coisa, então eu ajo de acordo com aquilo e eu tenho um determinado resultado. E aí eu percebo que o meu resultado não está sendo legal em alguma área da minha vida. Tem alguma coisa que precisa mudar. Como eu faço essa mudança? E aí a gente trouxe aqui 4 dicas poderosíssimas de como iniciar a transformação da tua vida. Mas antes de contar para vocês o como, a gente vai pedir para vocês compartilharem essa live e marcarem as suas amigas que possam estar se beneficiando dessas dicas de como realizar, como entender o processo de mudança, como entender como as crenças influenciam em tudo isso. Então, compartilhe aí, marca suas amigas para cada vez mais a gente levar o coaching, na verdade, né, e a PNL para mais pessoas. Agora sim, agora que todo mundo vai compartilhar aí, né, meninos? Agora a gente vai contar o como. Tá bom, Sami, já entendi que eu preciso mudar, mas eu não sei como. Se eu soubesse, eu já tinha mudado. Você já não te fez essa pergunta? Eu quero mudar, mas eu não sei como. Se eu soubesse, eu já tinha mudado. Óbvio que já tinha mudado. E aí, por onde que a gente começa? Falando em mudança, gente, amanhã vai ter um workshop. A mudança começa por você, no Cindy Lojas, a partir das 19h30 até as 21h30. A gente encerra tudo mesmo perto das 22h. Então, vai lá que vai ter ferramenta de coaching, ferramenta de PNL. Tu vai levar material para casa. Vai ter um mimo muito especial. E hoje a gente vai, no final dessa live aqui, sortear 2 ingressos. Mas é para quem estiver assistindo responder uma perguntinha muito simples que a gente vai fazer ali nos comentários, ok? Então, a gente falou aqui do ciclo da realidade. Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que dar para promover a mudança na nossa vida? O primeiro passo é identificar exatamente que mudança precisa ser feita. Mas, Sami, isso é óbvio. Não, não é óbvio, gente. Muitas vezes a gente entende que alguma coisa não está indo bem e não sabe exatamente aonde. Às vezes a gente generaliza a coisa toda. Minha vida é horrível. Ou então, meu trabalho tá um caos. Meu trabalho não tá legal, a minha empresa não é boa. E às vezes, quando tu vai olhar mais de perto cada uma dessas áreas, cada um desses elementos, tu percebe que é um ponto bem específico que não tá legal.
Talvez seja um relacionamento direto com o teu chefe, talvez seja o teu salário, talvez seja a empresa que exija que tu te desloque muito, por muito tempo, à distância da empresa. Talvez a falta de reconhecimento, de feedback. Quando tu começa a realmente especificar o que exatamente te incomoda, que é o que te leva ao desejo de mudança, começa a clarificar. Então, não tem como querer fazer um processo de mudança sem passar por esse passo 1, que é entender especificamente o que não está gostando, o que não está funcionando, o que não está dando certo, o que está te deixando triste. Então, esse é o primeiro passo. E uma das tendências muito grandes do ser humano é generalizar. Mas o que não está legal no teu trabalho? Tudo! Dificilmente é tudo, né, gente? Tem alguma coisa que não está legal. E a gente tem que entender exatamente o que é. Porque talvez sim, nesse exemplo do trabalho, seja uma situação de tu realmente mudar de profissão, mudar de empresa, mudar de cargo, enfim. Mas talvez seja um pequeno ajuste que tu possa fazer uma pequena mudança que vai fazer toda a diferença no teu dia de trabalho. E isso pode ser também para a tua vida pessoal. Às vezes tu pensa, minha vida pessoal não tá legal, não tá tudo ruim, e aí tu vai analisar, poxa, será que de repente não é o teu relacionamento amoroso que não tá indo bem, e aí tu tá com a sensação de que todos os teus relacionamentos com as pessoas não estão dando certo? Será que às vezes não é uma briga com um familiar, um parente, que te magoa muito, e aí parece que tu tá infeliz nas tuas relações pessoais? Talvez até um problema de saúde, às vezes alguma coisa, assim, pô, não tô legal com o meu corpo, não tô me sentindo energizada, isso tá me deixando negativo, não tô conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer. Identifica especificamente aquilo que tu precisa mudar. E para isso tem que ter autoconhecimento, mergulhar fundo, tem que pegar todas as áreas da vida com carinho. Sabe, nessa parte de relacionamento, quando tu olha e tu começa a perceber, eu tô com eu tô brigando com todo mundo. Eu brigo com meus amigos, eu brigo com meu colega. E quando tu entra mais a fundo e começa a entender, às vezes é uma área do relacionamento, por exemplo, o relacionamento amoroso, que tá te deixando tão instável, tá te deixando tão perturbada, que tá atrapalhando todos os outros relacionamentos, quando não atrapalhando até a tua vida profissional. Então, isso é a importância de entender especificamente o que está te incomodando, o que não está dando certo, o que precisa ser mudado. Quando tu chega nesse ponto, aí sim, tu está preparado para o passo 2. Qual é o passo 2? Passo 2 é identificar exatamente como tu quer estar depois daquela mudança. É o que a gente chama de estado desejado. Aonde, como tu quer te sentir, aonde tu quer estar, do que tu quer te orgulhar, o que tu quer alcançar, o que tu quer... Exatamente como tu quer estar, ou ser, depende da situação, né? E aí, quando tu pensa assim, bom, eu quero mudar especificamente um ponto na minha vida, tu entendeu? Que é um ponto específico, né? Tá, ok. Como que eu quero que esse ponto esteja quando eu tiver feito essa mudança? O que eu quero que aconteça? Eu quero estar morando num lugar diferente? Eu quero estar numa outra empresa? Eu quero estar me relacionando bem com os meus colegas? Eu quero... O que especificamente tu quer que aconteça? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, preciso de uma mudança. A mudança nessa área, mas ela não sabe exatamente o que ela quer. Né? Então ela tem que entender, tu tem que entender exatamente aonde tu quer, qual é o teu objetivo com essa mudança. Como que tu quer estar depois que acontecer essa mudança, ok? Então, o primeiro passo, identifica especificamente que mudança tu precisa, em qual área. Seja bem cirúrgico, ok? Segundo, percebe como que tu quer estar depois que essa mudança acontecer. Que mudança é essa, né? Que vai proporcionar o que para ti? Como é que tu vai ficar? O que vai acontecer especificamente? Por exemplo, eu quero ganhar mais. A mudança que eu quero é de salário, eu quero ganhar mais, ok. Qual é a mudança que tu deseja, né? Eu quero ganhar o dobro do que eu ganho hoje. Eu quero conseguir um trabalho que seja numa área de humanas, que é a área que eu gosto. Hoje eu trabalho nas exatas, ok? Nessa área de humanas, tu quer lidar com o público, onde especificamente tu quer estar depois dessa mudança acontecer? E outra coisa muito importante, que já é o terceiro passo. Quando? Porque às vezes as pessoas, eu quero mudar de vida, e aí às vezes o pessoal quer mudar aquela coisa de, sabe, plano de aposentadoria? Eu quero mudar tudo, vou vender tudo que eu tenho, vou morar na praia, vou mudar de vida.
E quando vê, ela toma uma atitude assim tão drástica, e quando na realidade ela precisava fazer só uma pequena mudança na sua vida. Então, identifica quando. Ah, tu quer mudar de empresa? Tu quer mudar o teu relacionamento? Tu quer mudar o teu corpo? Até quando? Até quando? Às vezes é importante, porque quando tu coloca esse prazo para o teu cérebro, ele fica condicionado a saber que ele tem que fazer uma mudança, que ele precisa buscar saída porque tem um prazo. Vamos até lá, até o dia 31 de dezembro eu tenho que estar numa nova empresa. Ok, o que eu vou fazer para estar numa nova empresa até o dia 31? Pronto, tu já ativa o teu cérebro a buscar soluções, sabendo o que tu quer, sabendo o que não está funcionando, qual é a área, sabendo o que tu quer e até quando tu tem que alcançar. Esse é o terceiro passo, né? O quando. E o quarto passo, gente, não menos importante, é aquela pequena ação, aquele primeiro passo. Porque muitos dizem que o passo mais difícil é esse primeiro, é dar o pontapé inicial. Porque depois que a gente dá um pequeno passo, essa roda ela vai ganhando impulso e ela vai indo mais rápido e vai se tornando mais palpável. Isso, poxa, mas eu estou conseguindo. Tu começa a te retroalimentar dessa pequena conquista que te impulsiona para o segundo passo e para o terceiro e assim consequentemente. Então essa mudança, às vezes, ela não precisa ser o plano de aposentadoria. Tu não precisa ser mudando tudo na tua vida. Mas qual o primeiro passo? O que tu precisa fazer, talvez hoje mesmo, hoje, terça-feira à noite, um pequeno passo que vai em direção à tua mudança, que vai em direção àquele estado desejado, aquilo que tu quer que aconteça na tua vida. E não, como a gente disse, não precisa ser algo tão grandioso, mas algo que seja possível, que esteja ao teu alcance, mas que signifique para ti que é o primeiro passo em direção à tua realização. É isso aí. E o quando ele é muito importante porque ele nos move para a ação. Se eu digo assim, eu quero emagrecer, quando? Não sei, um dia eu quero emagrecer. Né? Qual é a atitude que isso vai me impulsionar a ter? Né? Um dia eu quero melhorar de vida. Melhorar de vida, o que é melhorar de vida para ti? E um dia quando, né? E um dia quando? Quando tu coloca um prazo para que isso aconteça, tu pensa, bom, se até essa data eu quero estar dessa nova maneira, o que eu preciso fazer a partir de hoje? Qual é a ação, qual é a primeira atitude que tu vai tomar? Porque depois que tu te mover um pouquinho, que tu tomar a primeira ação, a primeira atitude, tu já não está mais no mesmo lugar. E já não estando no mesmo lugar, a tua perspectiva muda. E as coisas, as mudanças, elas são assim, é um passo atrás do outro, é um passo de cada vez. Sabe quando tu está subindo uma montanha? Cada vez que tu sobe um tanto, uns 10 metros, e tu olha, a paisagem já é diferente, a tua perspectiva já mudou, o terreno já mudou. Então, cada passo que tu der, a coisa vai ficando diferente. Então, sim, o primeiro passo, a primeira ação, geralmente é mais difícil, porque ela representa a nossa tomada de decisão. E representa o nosso comprometimento em promover uma mudança naquela área da vida. Então, às vezes, a primeira ação que a gente vai tomar pode ser bastante pequena, mas ela é decisiva. Porque depois que tu der a primeira ação, que tu der o primeiro passo, tu perceber, olha, consegui, já me movi um pouquinho na direção daquilo que eu quero. Tu te encoraja para te mover um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, até a conquista do teu objetivo. E tudo que podia parecer lá atrás, grande demais, até impossível, se tu vai diminuindo isso, né, a ponto de uma pequena ação hoje, uma ação amanhã, uma ação semana que vem, tu vai te aproximando de uma forma efetiva do teu objetivo, da tua meta, da tua mudança, tu vai vendo que tudo que tu quer é possível, desde que tu haja para que isso aconteça. É muito comum mulheres dizerem assim, eu quero voltar a estudar. Quando? Não sei quando as coisas melhorarem. E aí isso não te move a tomar uma atitude. Se eu disser, eu quero voltar a estudar agora em agosto de 2018, beleza? E qual é o primeiro passo que tu vai dar? Acho que eu vou entrar em contato com a universidade, ou eu vou me informar sobre aquele curso, ou eu vou conversar com uma amiga que estuda essa área. Qual é o primeiro passo que tu vai dar? E a partir desse primeiro passo, a mudança ela fica palpável, ela fica possível. E não é porque tu deu o primeiro passo, tomou a primeira atitude, que as coisas vão ser sempre um mar de rosas, que todo dia tu vai acordar empolgadaça, pensando, legal, 7 da manhã, estou pronta para mudança,
vou dar mais um passo hoje, embora a tua vida normal ali, a tua rotina tenha que continuar, né? E como que a gente pode fazer para manter o foco, manter a energia para que essa mudança aconteça? Porque às vezes essa mudança que a pessoa deseja é maior, né? E aí ela precisa se manter determinada e focada. Porque a gente toma um balde de água fria que realmente faz a gente perder o foco. Então fica aqui uma dica muito legal para a gente conseguir manter o foco mesmo nesses dias ruins. Mesmo quando tu tá indo no teu projeto, tu deu 5 passos e aconteceu alguma coisa que fez tu voltar 2 passos, fez tu voltar 2 casas. Como? Porque muitas vezes quando tu volta 2 casinhas, é uma tendência muito... então eu vou desistir. Eu sabia que isso não ia dar certo mesmo. Como manter o foco? A gente traz aqui 2 dicas. Uma é mandar bilhetinhos para você mesmo. Você pode botar bilhetinhos espalhados pela casa, em lugares que muitas vezes você vai olhar, seja geladeira, no espelho, no seu quarto, em vários lugares. Bilhetes de incentivo, bilhetes com foco naquele resultado. Esses bilhetes podem ter figuras ou não. Fica por você, mas é uma maneira muito carinhosa de se tratar, né? É um carinho contigo mesmo, porque você pode escrever coisas lindas para você mesma. E é uma maneira de te manter com foco, de manter acesa aquela chama que te fez dar aqueles 5 passos, mesmo que você tenha voltado 2. Então, é algo que vai te ajudar muito. O ser humano, ele precisa ser lembrado o tempo todo de por que ele faz o que ele faz, por que vale a pena. É muito fácil a gente voltar para a zona de conforto. A nossa mente, ela é feita para a gente voltar para economizar energia. Para economizar energia. E para te manter o foco, para te manter essa chama acesa, tu precisa estar te lembrando todo o tempo de o que é importante para ti, por que isso é importante. Então, essa estratégia dos bilhetinhos, das notinhas, seja um alarme no celular, seja alguma coisa no teu desktop, isso funciona muito. Outra estratégia bem legal também é tu fazer um momento de visualização. É uma visualização mental, né? Tu pode fechar os olhos e imaginar o momento da tua conquista, onde tu fez aquela mudança que tu queria na tua vida, onde tu atingiu o teu objetivo. E experimentar esse momento visualizando as imagens, percebendo os sons do dia que isso aconteceu, quando isso já estiver estabelecido na tua vida, perceber as sensações. Então, quanto mais rica for essa cena que tu possa criar na tua cabeça, mais força ela vai ter para te manter alinhada, para te manter focada. E funciona até naquele dia de manhã, quando a gente acorda e diz assim, hoje não queria sair da cama. Ok, então fecha os olhos mais um pouquinho e faz esse exercício, te visualiza conquistando os teus objetivos, que eu tenho certeza que vai dar um gás especial aí para te levantar, e fazer acontecer na tua vida. Tem gente que cria também o quadro dos sonhos, que é bem comum, cola uma série de figuras, de frases, enfim, cria um painel onde coloca ali tudo que vai ajudar a lembrá-la de o quanto aquilo é importante, de o quanto vai ser maravilhoso alcançar aquela meta. Não importa qual a sua meta, o que importa é que ela é importante para você e que ela vale a pena, né? Então, tá aí algumas estratégias. A gente falou, né, das 4 dicas de como efetivar a mudança, porque muitas vezes a gente não muda porque não sabe o como. Então, a primeira coisa realmente é saber identificar o que especificamente quer chegar. O segundo é aonde você quer chegar, como que você quer ficar. O terceiro é o quando. E o quarto é qual o primeiro passo nessa direção. E a gente ainda deu a dica do foco, de como manter o foco naqueles dias ruins. Agora vai uma dica bônus. Dica bônus, Dica bônus. Essa é fantástica, hein? Guarda aí. Sabe aquela pessoa que fica na tua volta dizendo assim, não vai dar, tu não vai conseguir. Isso aí o fulano tentou e não deu. Já vi tanta gente quebrar a cara. Te afasta dessa pessoa. Mas eu não posso me afastar, eu moro com essa pessoa. Ok, te blinda. Coloca, e como é que é se blindar, né? Parece uma coisa fácil. Vou me blindar. Tenha a tua própria frase neutralizadora. Quando essa pessoa te disser esse tipo de coisa que ela costuma te dizer, o que tu vai dizer para ti mesmo? Para ti mesmo, tá? Não para a pessoa. Se vai dizer para a pessoa, depois de dizer, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, que o Jerônimo Temer usa, que é: se fosse fácil, qualquer um faria. Se fosse fácil, qualquer um faria. Qual é a tua frase de neutralização?
Qual é a frase que tu vai usar para neutralizar essas pessoas negativas que não acreditam no seu próprio potencial, porque não é nem no teu, viu? O que elas estão fazendo ali é uma projeção em ti, tá? Então, essas pessoas que não acreditam no próprio potencial e aí, por consequência, acham que tu também não pode, que tu também não tem. Como que tu te neutraliza ela? Primeiro, se possível, te afasta. Não deixa elas invadirem a tua vida com energia negativa. Ah, não posso me afastar. Eu vou com um familiar, eu vou com um colega de trabalho, então não posso me afastar. Neutraliza. Neutraliza com uma frase que tu repita para ti mesma. Mentalmente, verbalmente, escrita em algum lugar, para neutralizar. Porque tu já sabe que esse tipo de coisa acontece, né? Então, se acontece, vem te juntar com gente positiva que acredita no teu potencial, que acredita no teu sonho. E amanhã vai ter várias dessas mulheres positivas, que é importante até para o networking, né? A gente tá, imagina, os nossos workshops dá em torno de 40, 60 mulheres. Todas com essa vibe, com essa energia. Só de estar lá dentro já é uma energia fantástica. A gente sai de lá super energizada. Mas antes de fazer o sorteio, quero pedir para vocês compartilhem, marquem as amigas nessa live, que eu tenho certeza que outras pessoas vão se beneficiar com essas dicas que a gente passou aqui, certo? Vamos fazer o sorteio, então, de 2 ingressos para o workshop de amanhã. O workshop é A Mudança Começa por Você, onde a gente vai trabalhar durante 2 horas todo esse processo de mudança. Quem será? Quem será que vai ganhar? E assim, para ganhar, tem que responder aqui no feed, né? Aqui no feed, nas mensagens, nos comentários. Nos comentários ali, qual é o nome do ciclo que a gente falou aqui, que é aquele ciclo que pode ser vicioso ou virtuoso, de onde a gente parte de uma crença, gera uma ação, que cria um resultado. Como é que é o nome desse ciclo que a gente falou aqui? A primeira que responder aí nos comentários, a gente vai entrar em box para te passar como que a gente vai fazer, pegar o teu nome, teu celular direitinho para garantir a tua cortesia lá. Ingresso para o workshop amanhã. Qual é o nome do ciclo? A gente falou várias vezes aqui, ok? Então, a primeira pessoa que colocar aí, tá levando o ingresso. E o segundo ingresso, a pergunta é: qual o curso que eu e a Sami Flack ministramos 2 vezes por ano, e é um curso focado no desenvolvimento pessoal, no planejamento de vida, desenvolvimento profissional, usando a metodologia do coach. Qual é o curso? Qual o nome? Para mulheres, né? Específico para mulheres, que trabalha com esse foco de desenvolvimento, autoconhecimento, de evolução pessoal. Então, coloque aí como é que é o nome do nosso curso, e quem estiver respondendo vai ganhar. Quem responder primeiro vai ganhar também o outro ingresso. Aí, certo? Curso de coaching para mulheres, uma imersão no final de semana inteirinho num hotel, técnicas de coaching de PNL. Qual o nome desse curso, hein? Bora que a gente vai dar um ingresso aí para quem responder. A gente vai olhar depois, que o feed aqui ele tá com delay, então de repente já até responderam e a gente não viu. Mas a nossa mensagem que quero ficar aqui, gente, vamos amanhã, vem com a gente amanhã nesse workshop que vai estar fantástico. Tem ingressos ainda, entram em box, chama a gente para, com certeza, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse workshop que a gente está preparando para amanhã. E a mudança que a gente quer no mundo, que a gente quer na nossa vida, começa por aonde? É aqui, a mudança começa por mim, a mudança começa por ti, a mudança começa por você. Então, nos vemos amanhã lá no Cindy Lojas. Um grande beijo! Tchau, gente. Boa noite!